Bem, boa noite a todos. Eu quero primeiro registrar a enorme alegria de estar aqui em Minas Gerais. Para mim é uma honra ter recebido hoje essa medalha. Realmente foi uma carícia no coração, e porque a gente sempre diz isso, o mineiro sai de Minas, mas Minas continua ali com o mineiro, não sai nunca. E ao mandar um abraço para o seu pai, Serginho, meu querido amigo e grande professor de todos nós, eu quero que você diga a ele que ele pode ficar tranquilo, que você o representou muito bem. Na realidade, se eu pudesse, eu apenas diria o seguinte: eu acompanho o relator, eu não precisava nem falar nada, porque rigorosamente, ao vê-lo falar, eu me vi falando ao longo dos últimos tempos. Na realidade, nos últimos 3 anos, vendo os excessos se avolumarem nessa operação Lava Jato, que tem muitas vantagens, evidentemente, descobriu uma teia institucionalizada de corrupção que chocou a todo o país, mas que nós, como advogados e como cidadãos, temos a obrigação de apontar os excessos. E essa operação fez um maniqueísmo barato e, com apoio da mídia opressiva e da grande mídia, de formadores de opinião, chegou a ter sucesso, ou chega a ter sucesso, quando faz com que nós, que temos a coragem de fazer o apontamento dos excessos, sejamos colocados como sendo pessoas contra a corrupção, contra o combate à corrupção. É óbvio que todos nós temos o interesse do combate exato à corrupção. Eu costumo dizer, Silvana, pelo Brasil afora, que eu não permito que juiz nenhum, que procurador nenhum, que delegado de polícia algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que o OAB, mais do que os advogados aqui do Juiz de Fora. Todos nós queremos esse combate. Como fazer o combate é que demonstrará que país nós sairemos do outro lado. Essa é a verdade. Se fizermos o combate dentro dos limites constitucionais, com a garantia dos direitos individuais preservados, nós teremos talvez um pouco mais de tempo para fazer esse combate, porque a democracia é um jogo de pesos e contrapesos, mas sairemos do outro lado um país mais justo, mais solidário e mais igual. Se, no entanto, fizermos o combate com essa opressão, que é a característica dessa operação, de boa parte do Ministério Público e de boa parte do Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal, se fizermos com a opressão que está ocorrendo, nós sairemos do outro lado um país obscurantista. Eu vejo estarrecido a Silvana contar aqui a história da ministra ontem. Realmente eu não perdi o sono, porque eu estava no privilégio, então não tinha sono nenhum. Essa que é a diferença da boemia. Mas é algo estarrecedor que na casa do advogado tem a ousadia de vir falar isso. Eu quero registrar que a alegria de falar aqui é a alegria de sentir em casa, Diogo. Camila, eu tenho a felicidade de falar para os advogados de Juiz de Fora, de Minas Gerais, que é aquilo que eu falo. O advogado criminal tem o DNA da liberdade no sangue. E nós não podemos permitir que venham aqui falar abuso na nossa própria casa. A realidade é que nós vivemos hoje um momento extremamente grave, já dito aqui dessa tribuna, um momento de criminalização da advocacia, um momento de criminalização da política. Há 3 anos eu corro o país, resolvi fazer 1, 2, 3 palestras por mês, em detrimento da minha própria advocacia e muitas vezes da vida pessoal. Mas acho que é uma coisa que tenho que fazer, que é, eu não sou dono da verdade. Mas como o Serginho disse, o diabo não é diabo por ser diabo, é porque é velho. A minha experiência me permite levar essa discussão ao Brasil afora. Que país nós queremos? Que país é esse? Um país onde nós temos um legislativo de 4, com seus principais líderes serem investigados, e tem que ser. Ninguém está acima da lei e da Constituição. Mas a investigação não pode ficar terminantemente inacabada, onde o Ministério Público detém o monopólio, evidentemente, da investigação por dever constitucional, mas do tempo que quer fazer. Ele detém a pauta nacional. Ao você ter um legislativo de 4, um executivo completamente sem legitimidade, nós começamos a viver, então, um superpoder judiciário, um ativismo judiciário. E por que digo isso?
não só esse ativismo do dia a dia, mas principalmente a ousadia daquilo que julgo ser, neste momento no país, o principal tema, o principal assunto que nós devemos, advogados e pessoas e formadores de opinião, discutir, que é o assunto que o Serginho trouxe aqui, da presunção de inocência e da prisão em segundo grau. Esse é o momento mais importante que nós estamos vivendo nos últimos tempos no Poder Judiciário, isso dito, inclusive, pelo decano, pelo ministro Celso de Mello. Porque, na realidade, o Supremo Tribunal Federal, numa quarta-feira modorrenta, julgando um habeas corpus, que é um recurso de defesa, afastou o princípio constitucional da presunção de inocência. Ora, eu disse da tribuna do Supremo, quando tive a honra de defender a DC 43, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque poder nenhum pode tudo. E o Supremo Tribunal, naquele momento, legislou, fez o afastamento de um princípio de uma cláusula pétrea. E eu disse também aos legisladores e aos formadores de opinião, os principais legisladores do direito penal hoje, Sérgio, você sabe disso muito bem, é o Merval, o Camarote, a Natuza e agora o Valdo Cruz. Esses são os legisladores ouvidos pelos formadores de opinião do Brasil. Eu disse claramente que se fizeram aquilo, afastar a presunção de inocência, sob o pretexto de levar para a cadeia 15 ou 20 empresários conhecidos, fizeram aquilo afastando uma cláusula pétrea da Constituição. Amanhã poderão afastar, numa quarta-feira qualquer, o direito à propriedade privada ou o direito à livre expressão e à liberdade de imprensa, porque são direitos do mesmo patamar constitucional. Essa é a possibilidade que temos hoje. Esse poder excessivo, essa massificação da espetacularização do processo penal, que já foi dito aqui, essa necessidade do juiz de falar fora dos autos, a necessidade de fazer o pré-julgamento, não tenham nenhuma dúvida disso, Sérgio. Quando os procuradores fazem aquela longa audiência no dia de cada operação, aquilo é pensado, é para fazer um pré-julgamento, é para julgar o cidadão contra a sociedade, é para colocar no judiciário a necessidade de receber a denúncia e de condenar. Nada disso é feito por acaso. Eu repito, tive ontem a oportunidade de conversar com o presidente Lamarca, vamos lá, dia 20, eu estarei compondo uma comitiva de vários presidentes de entidades, eu, como autor da Ação 43, eu que sustentei a DC 43 na luta para que não se possa continuar essa excrescência, esse absurdo jurídico que é a prisão após o segundo grau sem culpa formada, nós iremos a ele pedir uma participação ainda maior da Ordem. A Ordem fez a ação ADC 44. Mas olha, meus queridos colegas, que situação grave. Quando sustentei da tribuna do Supremo a liminar, e não tivemos êxito por 6-5, naquele momento, começamos a trabalhar para a hipótese de julgar o mérito. Vejam que situação grave. Uma das teses que levantei no Supremo Tribunal, e consta da sustentação oral, assim como consta do texto da 43, é que nós poderíamos, já que sabíamos que o Supremo tinha afastado a presunção de inocência nesse habeas corpus, nós poderíamos ter o Superior Tribunal de Justiça como sendo, então, a instância final. Porque o cidadão, no meu ponto de vista, tem o direito subjetivo, no recurso especial, já que não tem repercussão geral, de ter o seu recurso julgado. Nós poderíamos ter o Superior Tribunal de Justiça como sendo a casa onde, já que não podemos ir ao Supremo nesse assunto, onde se determinasse a formação da culpa para, então, a prisão. O que fez a imprensa? Não é à toa, nada disso é à toa. A imprensa começou a dizer, porque o ministro Toffoli, que hoje é um grande ministro, cada vez mais um ministro importante do Supremo Tribunal Federal, o ministro aceitou essa tese e votou nesse sentido, um voto médio. A imprensa começa a dizer que a tese é do Toffoli. E por que a imprensa diz isso? A tese é nossa, está lá na DC 43. Diz isso porque o Toffoli foi nomeado pelo Lula para dizer que, na verdade, essa ação é uma ação para beneficiar o Lula. Isso é um absurdo. Quando entramos com essa ação, sequer havia processo contra o Lula. Quando houve o julgamento, não havia nenhuma condenação. Essa é uma ação, e por isso é que mais me dói como advogado, e eu sustentei isso da tribuna do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DC 43, da liminar, que o Supremo Tribunal estava sendo incoerente,
porque pouco antes tinha julgado uma DPF, onde condenou o Estado brasileiro pelo estado de coisa inconstitucional, pelo extremamente lamentável estado dos presídios brasileiros. E agora, estava julgando para conter, seguramente para satisfazer uma opinião pública específica, julgando para os presídios brasileiros a grande massa tradicional da clientela penal brasileira, que é o negro, o pobre e o desassistido. Não são 15 ou 20 empresários grandes que serão atingidos com a prisão de segunda instância. Tenho certeza disso. Por isso o ministro Celso de Mello diz que esse é o processo mais importante que tem hoje a ser julgado. E a ministra Carmen Lúcia, infelizmente, diz que não colocará em julgamento, porque seria apequenar o Supremo julgar logo após o julgamento do Lula. Ora, a defesa da liberdade não se apequena, nunca. O advogado tem a obrigação de levar essa questão até as últimas consequências. Precisamos que todos vocês, todos os advogados brasileiros, especialmente os advogados criminais, estejam atentos para saber que essa luta não é uma luta de qualquer um, não é uma luta de um cliente particular. Felizmente, tivemos do nosso lado, Silvana, a imensa maioria da Defensoria Pública do país. Foi a presença da Defensoria Pública ao nosso lado, junto do Supremo Tribunal Federal, que fez com que nós tivéssemos a certeza que os clientes eram os clientes despossuídos, sem rosto e sem voz. Eu costumo dizer, presidente Diogo da Mesa, que o que a advocacia me deu de mais importante, seguramente, foi ter voz, foi a capacidade de ser ouvido, foi vir aqui em Minas Gerais para poder falar com os meus colegas mineiros a necessidade de estarmos juntos nesse momento, nessa luta específica, contra o arbítrio, contra a prepotência, contra esse abuso que se faz nessa espetacularização do processo penal. O Serginho falou bem aqui das 10 medidas, uma falta de lealdade intelectual inacreditável, passaram como sendo medidas contra a corrupção, até mesmo o fato de diminuir o escopo do habeas corpus, com uma arrogância ímpar, dizem, não, é um projeto popular, 2 milhões de pessoas assinaram. Eu costumo brincar que pediram para Maria Fernanda Cândido colher assinatura, se ela me pede, eu assino qualquer coisa, a qualquer hora, onde ela quiser. Falta lealdade intelectual por parte do Ministério Público e por parte do Poder Judiciário. Nós temos que ter a certeza de que essa luta vale a pena. É através do processo penal, muitas vezes, que nós conseguimos fazer passar teses, que são teses que, de forma capilarizadas, irão chegar ao cidadão no interior de Minas Gerais, na minha Patos de Minas, ou no interior do Piauí, ou de quem quer que seja. É necessário que nós façamos essa pergunta: que país nós queremos? Vamos fazer o enfrentamento à corrupção, mas vamos fazer dentro dos limites das garantias constitucionais. Não vamos permitir, não podemos permitir que essa disputa entre o bem e o mal seja colocado como se o advogado criminal fosse o mal. É maniqueísmo demais, mas é um maniqueísmo que, infelizmente, com o apoio da grande mídia e da mídia opressiva, passou como sendo verdade. Nós estamos fazendo a luta necessária. Olha, quando eu era menino e estudava, eu julgava, Silvana, que ao chegar já com 30 anos de advocacia, eu estaria da tribuna do Supremo Tribunal, defendendo o abolicionismo penal, defendendo o fim da prisão, da prisão, realmente da estrutura da prisão. Mas vejo com tristeza que tenho que assumir a tribuna da Corte Superior do meu país para defender a presunção de inocência. Essa é a realidade que nós estamos vivendo e é em cima dela que nós temos que trabalhar. Eu, quando estudante, presidente do Centro Acadêmico, junto com o meu querido Fernando Ortega, eu tinha a sensação de que nós tínhamos que revolucionar o mundo, que a Constituição seria um entrave para uma advocacia mais libertária. Hoje, eu vejo com tranquilidade que, se conseguirmos fazer valer a Constituição do país, nós estaremos sendo revolucionários. Porque se conseguirmos fazer, mostrar aos tribunais superiores, ao Supremo Tribunal, esse Supremo ativista que está legislando, que ele não pode tudo, simplesmente por fazer cumprir a Constituição, já terá valido a pena de certa forma. Por isso é que eu apelo aos meus queridos amigos, já o tempo está terminando,
Afinal de contas, sexta-feira, 7h15, ninguém merece. Eu gosto de lembrar um poeta que fala que a advocacia, nós não podemos nunca perder a capacidade de sonhar e de acreditar. É nesse sonho, nessa conquista permanente de processos, é na confiança que o cliente deposita na gente, é na capacidade de intervir na sociedade que nós podemos sentir que estamos avançando. Por isso gosto daquela imagem do poeta quando ele diz que a utopia é como o horizonte. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Você anda 20 passos, o horizonte se afasta 20 passos. Então, para que vale a utopia? Vale para caminhar. E se nós caminharmos juntos, não tenham dúvida que terá valido a pena. Essa é a advocacia criminal que eu acredito. É nessa advocacia criminal que eu dedico a minha vida e que tenho me permitido correr esse país para dizer que nós estamos, sim, fazendo a resistência. Nós somos contra-majoritários, nós estamos contra a opinião pública formada por essa mídia opressiva, mas nós estamos do lado da liberdade. E nós estamos na conquista, não tenham dúvida disso, nós estamos na conquista da consolidação de direitos que foram esculpidos na Constituição, não por nós, sequer pelos nossos antecessores imediatos, mas ao longo de anos e anos de civilização. Eu agradeço a Minas Gerais o privilégio de estar aqui, agradeço com muita alegria e vou terminar com a poesia de um poeta mineiro que se chama Sonentilha Existencial. O homem lustro me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lustro não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lustro como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Obrigado.